Bom dia, meu nome é Daniel Dantas Lemos, jornalista em Natal, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Talvez você me conheça das redes sociais, de uma sala de aula, de alguma igreja, você me conheça talvez do blog que eu mantinha. E eu estou hoje aqui para falar sobre a questão de gênero. Estou aqui para falar hoje sobre aquilo que alguns têm chamado de ideologia de gênero. E acho importante falar sobre isso pelo fato de ser evangélico. E tenho me incomodado bastante com as discussões que têm sido tomadas e com atitudes como as que foram tomadas ontem na Câmara Municipal de Natal durante a votação do Plano Municipal de Educação. E a pressão para que se tire a questão do ensino para o gênero, as questões de gênero relacionadas à educação, sobre o manto, sobre o discurso falacioso da ideologia de gênero. Desde agora, você já percebe qual é a minha posição a esse respeito. E eu quero dizer algumas coisas sobre isso. Eu que sou evangélico desde 1996, nunca me furtei a abrir-me para o diálogo com outras pessoas e a partir desse diálogo poder modificar as minhas próprias crenças. E acho delicado um momento em que os evangélicos evangélicos e católicos têm sido instrumentos de uma certa violência ética, simbólica, discursiva contra categorias, contra pessoas excluídas, pessoas minorias que têm tido seus direitos de existência excluídos ao longo da história, como é o caso dos LGBTs. E, portanto, hoje eu queria falar um pouco com você sobre essa questão de gênero. E para começar, eu queria lembrar um personagem muito importante na história da ciência ocidental, Galileu Galilei, que há praticamente 400 anos, no dia 25 de fevereiro de 1616, sofreu uma condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Santa Inquisição. E você deve saber que ele foi condenado por defender o que se chamou de heliocentrismo. Enquanto o discurso, a prática da igreja afirmava que a Terra era o centro do universo, Galileu levantou, não foi o único antes, nem foi o único depois dele, e ainda bem que não foi, porque senão nós hoje continuaríamos acreditando no geocentrismo, acreditando que a Terra era o centro do universo, apesar de muita gente achar que o próprio umbigo é o centro do universo. Então Galileu levantou a questão de que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol e por isso foi condenado. Talvez você não saiba, no entanto, qual a razão principal da condenação do heliocentrismo por parte da Igreja. Eu vou ler um texto bíblico para você, o texto do livro de Josué, capítulo 10, começa no versículo 12 e vai até o 14. O texto diz assim: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Qual é a questão desse texto? Qual é a relação que ele tem com o heliocentrismo? A igreja entendeu que ao afirmar que a Terra não era o centro do universo e, portanto, o Sol não girava em torno da Terra, Galileu Galilei afrontava a veracidade histórica deste relato, porque o relato diz que Josué mandou o Sol parar. Vocês percebem essa questão? Josué, se a Terra não é o centro do universo e o Sol não gira em torno da Terra, para a igreja medieval de 1616, dizer isso era o mesmo que afirmar que Josué não poderia ter mandado o Sol parar. Aliás, Josué não poderia ter mandado o Sol parar, porque não é o Sol que gira em torno da Terra. O que me chama a atenção é que o avanço da ciência, sem maiores problemas, modificou a nossa interpretação da Bíblia nesse texto e em muitos outros textos. A gente não tem nenhum problema de afirmar hoje que a Terra não é o centro do universo. A gente volta para esse texto e se você quer interpretar que Josué mandou o Sol parar, você entende que
era uma visão, a perspectiva que Josué tinha, o ponto de vista dele, que isso não era necessariamente uma verdade histórica, por mais que você acredite na inerrância das escrituras, por mais que você acredite que a verdade do texto, o texto é verdadeiro historicamente, você sabe que Josué não pode ter mandado o sol parar porque o sol não gira em torno da Terra. Tem outras implicações nessa questão, né? Porque se o sol não parou, foi a Terra que parou. E como é que a Terra para, né? Enfim, vamos estudar as leis de Newton e pensar nessa parada, né? Para saber por que nós todos ainda estamos aqui. Mas não é essa a questão. A questão é que o avanço da ciência nos levou a modificar a interpretação da Bíblia sem maiores problemas em várias situações. Então a minha pergunta é: por que hoje, ao considerar os avanços da ciência sobre a questão de gênero, cristãos evangélicos, protestantes, católicos fizeram disso uma ameaça e, sob essa ameaça, construíram um discurso falacioso da ideologia de gênero? Quer saber por quê? Pelos mesmos motivos que a igreja condenou Galileu. Ao mostrar, porque a afirmação de Galileu era uma afirmação de que elementos da crença da igreja eram insustentáveis. E a igreja, portanto, temia perder o seu poder sobre os seus fiéis, sobre o mundo. Se alguns dos seus elementos de crença eram insustentáveis no contexto real da vida, a igreja temia perder seu poder. E para mim é a mesma questão que está em jogo agora da parte dessas igrejas e desses religiosos que se levantam gritando ideologia de gênero. Porque aceitar os estudos de gênero como avanços da ciência, admitir que há razão quando os estudiosos do gênero afirmam que gênero, identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual não são a mesma coisa e são distintos uns dos outros. Se os religiosos admitem isso, eles serão obrigados a modificar a sua leitura e a sua interpretação da Bíblia e a sua visão de mundo. Serão obrigados, absurdo dos absurdos, a se abrirem para os outros e assumirem diante de outros como gays, lésbicas, transexuais, travestis, enfim, estes outros tão excluídos por eles da cidadania, eles serão obrigados a se abrirem para esses outros e assumirem uma postura de relação, de abertura e não violência ética. Os discursos que sustentam seu poder, os discursos em nome da família heteronormativa, perderão a razão de existência. Por isso que eu acho que Judith Butler tem razão quando diz que há uma moralidade, um tipo de moralismo que é insustentável, que fica anacrônico, e quando ele se torna anacrônico, por se firmar em crenças que são insustentáveis, ele só tem uma alternativa de se manter: através da violência ética. É através de um discurso repleto de ódio. É através do dedo em riste de uma pessoa numa Câmara Municipal falando em nome dos católicos com o dedo em riste, dizendo suas verdades, autoproclamadas verdades. E falando verdades tão absurdas que se tornam risíveis. Chamando outros de ignorantes e desconhecendo a sua própria ignorância sobre processos sociais e históricos, sobre ciência, afirmando inverdades sobre a questão dos estudos de gênero, afirmando que Marx criou a ideologia do gênero. Gente, e antes de tudo chamou os outros de ignorantes. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu espero que essa pessoa que fez isso ontem na Câmara seja uma comediante. Porque se ela estiver realmente acreditando naquilo que falou, o absurdo ainda é maior. Os religiosos, os protofascistas, os oportunistas que gritam contra diversidade e inclusão de gênero, bradando ideologia de gênero, assumem sua violência porque sabem que suas crenças preconceituosas, homofóbicas, machistas perdem sustentação quando lidas a sério sob a luz do conhecimento. Preferem a ignorância para se manter manipulando pessoas, subjugando corpos, vidas e o sexo dos outros. Não é à toa que, entre várias bobagens,
Essa moça que eu falei há pouco perguntou ontem na Câmara Municipal de Natal: para que capacitar professores? Oh, meu Deus, para que capacitar professores? Afinal, nada melhor que a informação para libertar alguém do jugo da ignorância. Nada melhor do que se informar, do que ter conhecimento para ser libertado do jugo da ignorância. Deixa eu dizer de novo para você isso. A questão de gênero é um avanço da ciência, como o heliocentrismo de Galileu era. E se alguém se levanta contra, é porque tem seu poder ameaçado pela demonstração da fragilidade de suas crenças. O mesmo motivo que leva o religioso a gritar contra o gênero, contra os homossexuais, é porque acha que a sua Bíblia fala em 4 textos sobre a questão homossexual. Só 4 textos na Bíblia inteira falam sobre a questão do homossexual. Eles sabem que se admitir que a questão de gênero é ciência e não uma ideologia, como eles querem dizer que seja, eles precisarão reinterpretar esses 4 textos. Eles precisarão voltar para a Bíblia e ler a Bíblia de uma maneira diferente do que a sua posição, que de antemão é preconceituosa, homofóbica, machista, lê. E isso é demais, porque perdem o poder sobre os corpos, o poder sobre as mentes, o poder sobre as vidas das pessoas. E eu não falo nem de dinheiro, eu falo mesmo deste poder simbólico que justifica toda a violência ética que é feita na discussão de gênero nos planos de educação. E tudo isso só me faz ter a impressão que Marcia Tiburi deve ter razão quando ela diz lá no seu livro Como Conversar com o Fascista que o fascismo é burro. Aliás, pelo visto, ele precisa da burrice para continuar a existir.